Hoje nós estamos recebendo o governador do nosso estado, Reinaldo Azambuja, para falarmos sobre os objetivos ainda a serem alcançados, sobre a situação financeira do estado e também, claro, da situação econômica do país. Obrigado por aceitar nosso convite, governador, para iniciar o acordo firmado entre estados e União, não é, sobre a dívida. Dá um fôlego aqui para o Mato Grosso do Sul para que nós possamos investir ainda mais em setores importantes para a população. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia a toda a equipe da Capital FM, um bom dia à população do nosso Mato Grosso do Sul. E é importante esse acordo que nós fizemos lá com o presidente Michel Temer. Ele dá condições dos estados terem um equilíbrio fiscal, porque nós teremos o ano de 2016 sem nenhum pagamento até dezembro, retoma um pagamento a partir de janeiro num percentual menor de parcelas até julho de 2018, e daí para frente retoma os valores normais, mas com alongamento. Essa dívida ela ia vencer em 2028, ela foi alongada a mais 20 anos, então ela vai a 2048. E também conseguimos ali uma equalização de juros. A gente sai de um juro que o Estado pagou durante esses anos todos de IGPDI mais 6% ao ano, para um juro de IPCA mais 4% ou Selic, aquilo que for menor. Isso possibilita aos estados principalmente um planejamento, ações prioritárias e o mais importante é governar sem déficit, é você cumprir receita arrecadada e despesa empenhada, liquidando isso, quer dizer, isso cumpre as obrigações e poder planejar para o futuro investimento nas áreas prioritárias. Eu acho que esse é o grande legado dessa disputa aí, que eu mesmo iniciei isso aqui 16 meses atrás. Desde o início do nosso governo, a gente vem discutindo isso com a equipe da presidenta Dilma, passamos por 3 ministros da Fazenda, começou com Levi, Nelson Barbosa e culminou agora com Henrique Meirelles. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu avançar essa pauta e eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para o futuro do Estado. Nós teremos condições de um planejamento melhor, investir em áreas prioritárias e equacionar o déficit que nós temos aqui no Estado, como com as outras ações também importantes que nós temos fazendo, principalmente uma nova cadastramento previdenciário, uma diminuição do tamanho do Estado. Ainda tem espaço para a gente diminuir um pouco o tamanho da máquina pública, para ela ser mais enxuta e mais eficiente na prestação de serviço à população do nosso Estado. O governador, o seu colega do Espírito Santo ontem fez uma crítica à negociação. Você não concorda porque aqueles que fizeram o dever de casa vão ser prejudicados, o Estado que já fez enxugamento e tal. Até que ponto essa crítica do Artung ela é procedente? Sérgio, alguns estados realmente eles não têm dívida da 9496 e é muito fácil de explicar. São os estados que têm a maior cota parte do FPE, principalmente os estados do Nordeste. Se você olhar aqui, os estados do Nordeste, eles têm a fatia quase total do bolo de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Tanto que a receita de ICMS para eles significa muito pouco. Diferente dos estados do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste. E o Paulo Artung mesmo, ele foi solidário na reunião, como outros estados que não têm dívida, com a 9496, mas ele tem dívida do BNDES. Ele pediu que nós pudéssemos propor, como o Fórum de Governadores, incluir o BNDES Estado e outras dívidas. Eu acho que ele, em um certo ponto, ele tem razão, porque isso não acaba atingindo aos 27 estados federados, mas eu posso te dizer que o benefício do que foi acordado da 9496, que é a maior parte da dívida, e principalmente com a inclusão do BNDES, os 27 estados federados terão vantagens para diminuir o desembolso mensal e poder ter um fôlego para atacar. E outra coisa que foi pedida e que foi consensuada pelo Fórum de Governadores é que a esses estados que estão com a equação fiscal melhor,
que possa também eles terem acesso a novas linhas de crédito, tanto BNDES como o Banco Mundial e outros organismos, liberando o percentual que a União precisa liberar. Isso também ficou pactuado lá. Então eu entendo que quando você ativa um pouco a economia a nível de Estado, você ajuda a contribuir com a economia nacional, gerando condições de mais emprego, mais investimentos em diversas áreas que para nós são prioritárias para o desenvolvimento dos estados. O governador, quer dizer, eu estou falando do BNDES, o Mato Grosso do Sul também tem dívida com o BNDES, né? Essa dívida nossa é grande, é pequena, é pagável, está incluída nessa negociação? Parte dela sim, nós temos uma dívida que foi contraída no governo anterior que beira aí os 2 bilhões e 300 milhões, que foram aquelas obras contratadas no governo anterior. Parte dela nós poderemos hoje, pelo regramento, 1 bilhão e 300 milhões, o Estado poderá alongar também para mais 10 anos, com 4 anos de carência, pagando nesses anos de carência só o juro, e depois retoma o pagamento com as parcelas normais. Então, ajuda também, que acaba descomprimindo o Tesouro Estadual no seu dia a dia, mês a mês, e podemos também ter capacidade de fazer outros investimentos, Sérgio, em áreas prioritárias. Então, o Estado acaba beneficiado tanto com o BNDES, como também naquela histórica dívida lá de 1998, que é a 9496, que essa sim, ela comprimia muito o Tesouro Estadual, e eu acho que agora, pelo menos, nós temos condições de ter uma equalização fiscal, uma contenção do déficit e um planejamento de investimentos em áreas prioritárias para Mato Grosso do Sul. O governador, essa economia, por exemplo, com essa moratória dada aí, tal, com esses prazos flexíveis dados ao governo do Estado, vai facilitar a economia já calculada em cerca de 700 milhões de reais, pelo menos são os números que estão circulando aí. O Estado já tem uma previsão de como aplicar esses recursos? Olha, Sérgio, primeiro a gente equaciona a questão do déficit, porque hoje, com a retração da economia, nós dou um exemplo, o gás que foi tão comentado, né, na época da eleição, você lembra, que ia tirar o ICMS do gás do Mato Grosso do Sul. O gás recolhia no ano de 2014 numa média de 111 milhões mês de ICMS para o Estado. Iniciamos o governo em 2015 e já caiu para 90. E esse mês de maio agora nós recebemos do ICMS do gás 58 milhões. Então olha o tamanho da diminuição. E por que isso? Diminuiu o bombeamento, diminuiu o consumo e diminuiu o preço do gás. Acabou impactando quase 50 milhões. E isso não é diferente em outros segmentos, no comércio. Nós diminuímos a venda de combustíveis, a retração da economia, ela acaba impactando os governos. Nós estamos administrando aumento de receita, aumento de despesa com a receita menor. Então, primeiro ponto que ajuda, você equilibra financeiramente o Estado. Nós temos um déficit de previdência que aumenta numa monta de 200 milhões a mais de um ano para o outro. O ano passado, o déficit previdenciário no Mato Grosso do Sul foi de 500 milhões, esse ano vai para 700 milhões. É a diferença entre o que o Estado arrecada e o que paga de aposentados, pensionistas e inativos. Então isso precisa ser equacionado. E esse fluxo, essa folga, ajuda a cobrir isso. Mas lógico que também investimentos em áreas. E aonde serão essas áreas prioritárias? Continuar aportando na saúde, a reestruturação regional, que não basta a caravana, nós temos que criar a estrutura regional de atendimento para aumentar a oferta de serviços para a saúde, melhorar a nossa infraestrutura, porque a infraestrutura ela dinamiza a economia. Nós temos mais estradas, mais portos, mais aeroportos, nós temos condições de produzir, escoar melhor e ter mais competitividade na nossa economia. Fortalecer o setor educacional, é importante, nós já temos o melhor salário do país, mas nós precisamos uma boa formação dos professores, uma reestruturação de algumas unidades escolares para que os alunos tenham um bom ambiente de estudo. Escolas com qualidade, escolas realmente melhores, em melhores condições. E fazer principalmente, Sérgio, um trabalho social.
E o social é você atender na saúde, os programas, a reinserção de parte da nossa sociedade hoje que está numa linha de marginalidade, trazer ela para o segmento produtivo, a geração de emprego, e o Estado tem buscado empresas para trocar impostos por emprego. Isso é uma lógica que funciona bem, porque você dinamiza a economia. Mato Grosso do Sul sentiu também a crise, mas não tanto como outros estados. Por quê? Porque nossa economia ela é bem diversificada. Então, o governo vai fazer um planejamento. Esse projeto de lei depende ainda de aprovação da Câmara e do Senado. Então, aquilo que foi anunciado precisa ter um encaminhamento legislativo para a gente aprovado a lei no Senado e na Câmara, aí ela passa a ter validade, aí sim nós teremos condições de fazer um planejamento. O grande sonho dos 27 governadores, o que é? É a retomada do crescimento do país, porque hoje desemprego, retração da economia prejudica a sociedade como um todo. Hoje o cidadão está pagando um ônus, um preço por essa crise, a dificuldade está grande. E nós precisamos ter uma curva ascendente de crescimento, e aí eu não tenho dúvida, porque governar quando você tem crescimento é muito fácil. As receitas crescem, automaticamente os governos se equalizam. O duro é governar na crise. E você sabe que nós assumimos o governo em janeiro de 2015 com a maior crise desde 1929. Não teve outra desse tamanho. Recessão, retração econômica, uma série de problemas. E isso afeta. Eu dou um exemplo. Dos 27 estados da federação, 14 não estão dando conta nem de pagar a folha de pagamento de pessoal. Outros, quanto mais dizer, serviços, ofertas de investimento. Então, graças ao equilíbrio, à austeridade do início do nosso governo, à responsabilidade fiscal, a uma equipe comprometida, porque ninguém faz nada sozinho. Eu tenho que agradecer muito ao trabalho dos funcionários públicos, à equipe, a compreensão, Sérgio, nessa negociação salarial que vocês acompanharam aqui. Nós conversamos com 49 sindicatos, pactuamos um abono, mais algumas correções de distorções, isso tudo feito com diálogo, com a conversa, mostrando o que é possível, e o limite do Estado é o limite do possível. Não dá para você avançar a linha, porque senão você acaba se tornando inadimplente ou não cumpridor das obrigações. E o Estado ele tem que ser um cumpridor das obrigações, mesmo na crise. Então eu acho que o grande avanço nosso foi com o diálogo a gente conseguir aí avançar esses investimentos, e agora a gente espera que com esse fluxo, essa diminuição dos valores das parcelas da dívida, a gente também possa transformar isso em mais investimento nessas áreas prioritárias para a população do Mato Grosso do Sul. Governador, o senhor falou em obra de infraestrutura e recentemente a Justiça devolveu ao Estado o porto de Porto Murtinho. O que o governo vai fazer com esse porto? Nós precisamos dinamizar aquele porto, Sérgio. Ele ficou parado durante anos. Eu fiz um decreto ano passado que já começou as exportações, mesmo com a empresa lá concessionária. Nós temos hoje várias trades, várias exportadoras que já estão utilizando o porto de Porto Murtinho. É que eu sempre disse, é um erro o Mato Grosso do Sul virar as costas para o Rio Paraguai. Nós temos uma saída fluvial e o frete marítimo fluvial ele é muito mais barato para a competitividade dos produtos do Estado. Então nós temos uma decisão de primeira instância, nós temos que esperar, lógico, a decisão final, mas o nosso interesse é dinamizar os investimentos naquele porto, ou público ou privado. O porto precisa funcionar bem para ter competitividade, como é o porto de Corumbá e Ladário, Porto de Bataguaçu, no Rio Paraná. Nós também precisamos dinamizar essas saídas do Mato Grosso do Sul, restabelecer essa ferrovia nossa aqui, que eu ainda acredito muito. Esses dias a Rumo mesmo conversou comigo de um escopo de investimento que pode ser anunciado nos próximos meses, recuperando a ferrovia. Isso é positivo para o Estado. Isso dá uma dinâmica da nossa exportação. Nós vamos ter no dia 28, 29 e 30 de julho um seminário aqui em Campo Grande da Rota Bioceânica, que é a saída pelo Pacífico, pelo Paraguai.
assinamos o Tratado da Ponte ali, divisa Porto Murtinho, Carmelo Peralta, o Ministério das Relações Exteriores. Nós teremos aqui 4 embaixadores, provavelmente o ministro dos Transportes e talvez o próprio ministro das Relações, o Serra, porque isso é a melhor saída para o Pacífico que o Brasil tem. O Paraguai começa agora a obra ali que liga Carmelo Peralta a Marechal Estigarribia, e nós vamos ter acesso à Argentina e a 3 portos no Pacífico pelo Chile. São 1.800 quilômetros de Porto Murtinho ao Oceano Pacífico. Então isso é uma viabilidade importante. Não é uma obra de curto prazo, mas é algo que, quando você olha para o futuro, isso pode dar uma dinâmica muito melhor às exportações e às importações do Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste. Então, é essa dinâmica, Sérgio, de organizar o Estado, preparar aí os portos, os novos aeroportos, e o investimento em infraestrutura. Provavelmente a gente anuncia nos próximos meses aí um grande investimento em rodovias, em pontes, em apoio aos municípios na infraestrutura urbana, podendo principalmente mostrar que o Estado, mesmo num momento difícil econômico, a gente está fazendo o nosso papel, principalmente no atendimento às prioridades maiores da população do Mato Grosso do Sul. Bem, nós estamos conversando com o governador Reinaldo Azambuja. Governador, na campanha eleitoral, uma das preocupações era com relação à área da segurança pública. O senhor falou um pouquinho aí da educação, da infraestrutura, da saúde, e agora há poucos dias vocês lançaram, o governo do estado lançou o programa MS Mais Seguro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito, principalmente porque a maioria desses recursos é do governo do estado, né? Poucos recursos do governo federal. Com certeza, Marcos. O primeiro ano foi um ano de chamamento de novos policiais. Nós colocamos mais de 1.400 novos policiais. Nós entendemos a falta de estrutura e agora justamente são 96 milhões de investimentos, sendo 80 recurso próprio do estado e 16 do governo federal em parcerias. Principalmente para quê? Um chamamento de novos policiais. Nós vamos chamar novos policiais para fortalecer segurança. Mais de 690 novas viaturas. Mais de 1.800 armamentos novos, pistolas, metralhadoras, fuzis, mais de 200 mil munições, coletes e equipamentos de proteção aos nossos policiais. Você sabe que os coletes da polícia estavam vencidos. Nós estamos agora, vamos entregar mais de 7 mil novos coletes e principalmente inteligência, treinamento, formação, qualificação da nossa tropa. A polícia do Mato Grosso do Sul é uma boa polícia, tem um dos melhores resultados do Brasil e nós precisamos fortalecer. Então esses investimentos vêm para fortalecer toda a segurança pública, melhorar o atendimento em algumas delegacias, em pelotões, em destacamentos da polícia militar, e principalmente criar uma estrutura melhor. Então você tem mais polícia na rua, mais equipamentos de proteção aos policiais, mais equipamentos de segurança e principalmente de inteligência, novo modelo de inteligência na polícia. Eu acho que esse é um bom programa, MS Mais Seguro. Nós tivemos avanços em algumas áreas, em área de segurança, tivemos aí algum problema em algumas áreas, mas eu vejo que esse programa, com essa reestruturação, com o diálogo com as categorias organizadas, e a polícia foi compreensível ao momento econômico que o estado vive, a gente vai avançar bastante numa maior proteção ao cidadão e cidadã sul-mato-grossense. Então é um programa robusto, tem o recurso disponível, nós já entregamos parte dos equipamentos e armamentos e agora tem várias licitações caminhando. Dentro de um ano nós teremos toda essa estrutura disponível para a polícia do Mato Grosso do Sul poder prestar um melhor atendimento à população do nosso estado. E a situação que o Mato Grosso do Sul vive com relação aos conflitos indígenas, governador? Que solução nós teremos? E essa solução ela precisa vir do governo federal? Claro que nós sabemos que o Mato Grosso do Sul vem conversando para que isso seja resolvido. Mas o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma situação de omissão do governo federal, que não quer resolver o problema. Aqui existe uma realidade fundiária muito diferente, terras tituladas. Quem titulou essas terras ou foi a União ou foi o governo do estado. Se titulou a área que não pertencia ao estado, em cima de áreas de possível
propriedade dos indígenas, tem que indenizar a terra nua, indenizar a benfeitoria e equaciona o problema. O problema é que a União empurra isso com a barriga há muitos anos. Eu disse ao ministro agora, vamos colocar os recursos no fundo de aquisição de terra indígena, que nós distensionamos esse problema. Porque o que acontece? O proprietário também tem o seu direito, ele tem uma escritura pública, sim, ele tem um título definitivo, isso é validade, é direito de propriedade. Isso é igual o cidadão que tem uma casa, um comércio, um bem que lhe pertence. E aí a União não quer resolver o problema, a presidenta Dilma baixou algumas portarias, cria uma expectativa, quando essa portaria vem, o indígena se sente já no seu direito, invade a propriedade, tem o conflito, porque o proprietário do outro lado defende aquilo que é de direito, que é a propriedade privada, e aí você, infelizmente, tem mortes, tem feridos, tem conflitos, isso é muito ruim. Governo federal, se quiser resolver, coloca o recurso no fundo de aquisição de terra indígena. Eu já me propus, como governador, a também pôr uma contrapartida de recursos próprios do Estado, para mostrar que o Mato Grosso do Sul que realmente tem interesse na solução desse conflito, e aí nós podemos avançar, Marcos, numa pauta positiva. Eu acho que com isso nós teremos condições de avançar bastante. Agora tem que sair dessa lenga-lenga, dessa enrolação. Há muitos anos a gente senta na mesa e não tem solução definitiva. E a solução definitiva é uma só: indenizar. Se indenizar o proprietário de boa fé, não são todos que vão querer vender as propriedades, mas muitos com certeza vão ter interesse em negociar num preço justo. Sim. E aí o Estado, a União vão poder fazer ampliação de algumas aldeias, de algumas áreas de conflito, e aí eu entendo solucionando definitivamente essas questões. O senhor falou, governador, que o governo empurra com a barriga, sobretudo nessa questão de segurança. E o senhor acha que depois desses conflitos havidos em Ponta Porã, por exemplo, né, guerra de quadrilhas, né, confronto mesmo, batalha no meio da rua, tá, em Pedro Juan Cavaleiro, você acha que pode, né, sensibilizar o governo federal a fazer mais investimentos na fronteira, que já que é uma reclamação que o senhor tem feito com insistência? Ô Sérgio, a fronteira do Mato Grosso do Sul, em questão federal, nós estamos abandonados. O governo federal precisa fortalecer as forças da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, do próprio Exército, dar uma estrutura para o Exército poder ter mobilidade na fronteira com as tropas, para ajudar a coibir tráfico de droga e tráfico de armas, porque essa droga, essa arma que vai irrigar lá os morros do Rio de Janeiro, os grandes centros do país. Ontem nós fizemos a maior queima de drogas, 83 toneladas de apreensões das nossas polícias, no maior recorde de apreensões em 5 meses, Sérgio. Agora, o governo do Estado sozinho não vence essa batalha. Precisa a presença federal, precisa as forças federais. Qualquer país do mundo cuida das suas fronteiras. O Brasil, o ministro prometeu um plano emergencial de fronteira, esse novo ministro. Vamos aguardar, tá recente o novo governo, e é um governo ainda interino, porque nós não temos a decisão lá da questão do impeachment da presidenta. O que precisa é realmente um olhar federal para as fronteiras do país, principalmente Mato Grosso do Sul, porque aí nós podemos aumentar muito mais a efetividade. Eu coloquei um aumento do DOF, da PRE, a presença de novos policiais na fronteira, vídeo monitoramento, mas existe uma guerra campal do outro lado da fronteira, no país vizinho. Você viu ali em confronto à luz do dia, tiros, mortes, isso é perigoso. Nós temos ali querendo a ocupação por essas pessoas ligadas ao narcotráfico, a essas pessoas que precisam uma atenção especial. Acho que se o governo federal tiver esse olhar, a gente fortalece muito. Ontem o próprio Dr. Odilon, que é uma pessoa que militou muito na fronteira, foi muito claro numa entrevista que ele deu ontem, a responsabilidade de cuidar das fronteiras e do governo federal. O problema é que o governo federal não está ajudando a cuidar das fronteiras, está abandonado as fronteiras do Brasil, e nós precisamos fortalecer isso. Nós, Sérgio, não vamos nos omitir das nossas obrigações. Agora, não dá para empurrar isso só ao Estado.
Porque essa droga que adentra Mato Grosso do Sul não fica só no Mato Grosso do Sul. As armas que vêm também não fica só aqui. Elas vão lá para os grandes centros para muitas vezes instrumentalizar essas quadrilhas organizadas, e nós precisamos de uma atenção. Eu tenho cobrado isso muito do governo federal. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Esses investimentos aí, mais de 96 milhões agora num programa em Mato Grosso do Sul mais seguro, é importante, mas nós precisamos também da presença federal, e é essa a cobrança que eu vou fazer sempre para o governo federal, para que mande um efetivo maior para as fronteiras do Mato Grosso do Sul. Governador, saindo aí da guerrilha urbana para a questão rural, que balanço o senhor faz da recente campanha de vacinação anti aftosa em Mato Grosso do Sul? Nós tivemos um resultado positivo com o número do rebanho. Nós temos uma carne hoje que é vista, eu tive em São Paulo na semana passada, é a melhor carne do país, é a do Mato Grosso do Sul em qualidade. Nós temos uma reformulação de alguns programas importantes, novilho precoce, programa Terra Boa para recuperar áreas de pastagens degradadas, e um avanço em qualidade genética. Mato Grosso do Sul é disparado a melhor carne do país. Tanto que a carne do Mato Grosso do Sul vai alimentar os melhores atletas do mundo, porque a Vila Olímpica, lá no Rio de Janeiro, terá a carne do Mato Grosso do Sul alimentando os grandes atletas do mundo. Então isso é uma amostra da melhor carne do país. Agora nós precisamos melhorar aí a consciência do produtor, porque a vacinação, Sérgio, é consciência. Essa questão da fronteira, você tem que comprar a vacina, fazer a vacinação, proteger o rebanho, porque a questão sanitária é crucial para a abertura de novos mercados. Você viu que nós abrimos o mercado europeu agora, recentemente, com outras plantas. E isso é o quê? Mais emprego, mais oportunidades, e eu não vejo outro caminho a gente fortalecer essa carne de qualidade, ter essa marca que Mato Grosso do Sul é uma carne de qualidade, para que a gente possa ocupar mercados importantes, ter um ganho também ao produtor local, e eu vejo que a pecuária pode avançar no Mato Grosso do Sul. Você produzir, industrializar, ocupar o mercado interno e principalmente as exportações que trazem boas divisas para o nosso estado. Governador, eu recebo aqui um WhatsApp da Aurenice, nosso ouvinte, e ela diz o seguinte: por que ainda não começou a recuperação asfáltica do prolongamento da Avenida Euler de Azevedo, que é uma parceria que o governo do estado anunciou uma parceria em alguns locais aqui de Campo Grande para ajudar a prefeitura? Por que ainda não começou? Alguns probleminhas aí? Não, nós temos ali a GDU, que é a Guia de Diretrizes Urbanas, que nós equacionamos isso com a prefeitura nos últimos dias, encaminhamos a questão do licenciamento ambiental, e eu tenho essa questão como agora, depois de um longo período de conversações com a Prefeitura Municipal, equacionada, e nós vamos poder dar ordem de serviço do prolongamento, investimento ali importante para melhor segurança, e outras vias públicas, o núcleo empresarial aqui, Remo Leteriello, que também nós vamos fazer uma pavimentação ali para poder melhorar a dinâmica ali dos trabalhadores daquelas empresas em geração de emprego, é um núcleo industrial importante, e outros investimentos, Marcos, importantes para Campo Grande. Então, nos próximos dias, pode ter certeza, dona Aurenice, né? Isso. Que nós teremos ali a ordem de serviço daquela obra tão importante para a capital. Bom dia, Marquinhos e governador. Sou de Ponta Porã, quero parabenizá-lo pela excelente manutenção das estradas pavimentadas e estradas de terra da região. Parabenizo também o envio da polícia de elite nesse momento tão delicado na fronteira. E realmente um momento delicado, claro que nós sabemos que é num outro país, mas o Mato Grosso do Sul precisa cuidar da fronteira do lado de cá, e é isso que o governo vem fazendo. Com certeza, é importante. Nós estamos fazendo uma readequação importante das rodovias estaduais, melhorias, novos investimentos, que eu disse a vocês, nos próximos meses nós vamos lançar um grande programa de investimento em infraestrutura, e principalmente, né, Sérgio, você, o Marcos, eu dizer da alegria do trabalho da Caravana da Saúde aqui na capital. Eu fiquei muito contente. Nós sabemos aí que aqui nós tivemos mais já de 20 mil cirurgias realizadas. Nós tivemos mais de 100 mil visitantes e 200 mil procedimentos na caravana.
E eu faço um relato do quanto nós estávamos defasados. Mato Grosso do Sul, em um ano de caravana, nós fizemos 50 mil cirurgias em todo o estado. O ritmo que o estado usava nos anos anteriores, Sérgio, era de 1.200 a 1.300 cirurgias por ano que o governo realizava. Nós fizemos 50 mil cirurgias em um ano, em todas as regiões, e você acompanhou a caravana. Então nós temos aí um resultado importante. E a alegria, quando a gente fala da caravana, são mais de 46 mil consultas especializadas só para a capital e para os municípios ao entorno, 14 mil exames, e essas cirurgias, esses exames, eles vão perdurar até final de julho, meados de agosto. Tem muitas pessoas ainda passando por procedimentos cirúrgicos aqui na capital, mostrando o tamanho do descaso e da defasagem com a saúde do nosso estado nos últimos anos. E em um ano, 50 mil cirurgias. E junto com isso, o que vem? Demos ordem de serviço do Hospital do Trauma. O Hospital do Trauma é uma obra que começou em 1990. São 26 anos de uma obra inacabada, que vai possibilitar novos leitos e um melhor atendimento. O Hospital do Câncer, está lá as obras em pleno andamento. Talvez nos próximos meses nós já vamos entregar 2 pavimentos prontos e vai continuar os outros pavimentos, que serão mais de 240 novos leitos para atender a população da capital. Então, essa estruturação regional, ela é importante porque ela fixa um melhor atendimento às pessoas. Nós entendemos que tem uma defasagem de leitos, de UTI, de atendimento, mas a importância da caravana da saúde é algo importante. Eu respeito as pessoas que criticam, e alguns criticaram a caravana, alguns até se diziam contrários, mas eu defendo o trabalho da equipe da caravana, dos atendimentos, dos procedimentos, porque muitas pessoas que não tinham oportunidade de ter uma cirurgia tiveram oportunidade, recuperaram a sua visão, melhoraram sua condição física por cirurgias em outros problemas como ortopedia, vasculares, ginecológicas e outros atendimentos. Só ressonância magnética aqui em Campo Grande nós vamos fazer mais de 2.000. 1.000 colonoscopias que estavam aí na fila de espera há muitos anos estão sendo feitas para atendimento a essas pessoas. E junto com isso, termina o Hospital do Trauma, termina o Hospital do Câncer, fortalece a estrutura de atendimento da saúde. Vamos dar 2 ordens de serviço: Hospital Regional de Três Lagoas, Hospital Regional da Grande Dourados. São hospitais que serão administrados pelo Estado, para ter uma lógica de atendimento regional. Região Norte, aquelas pessoas ali que faziam hemodiálise andavam 600 quilômetros 3 vezes por semana. 1.800 quilômetros para vir a Campo Grande. Hoje nós temos um núcleo de hemodiálise, nós temos um hospital regional na região norte funcionando. Praticamente todas as cirurgias daquela região são feitas lá em Coxim. Então isso é uma lógica regional. Você não consegue fazer uma estruturação dessa em 1 ano e 6 meses. É pouco tempo, mas se nós vermos os mais de 50 mil pessoas que passaram por procedimento cirúrgico, os atendimentos da caravana, a gente pode dizer que valeu a pena esse programa, um programa importante. E agora vem a segunda etapa. Algumas áreas que não foram atendidas nessa primeira etapa, verá a caravana com a segunda etapa, fortalecendo ainda mais o atendimento de saúde para os 79 municípios, mas em especial aqui em Campo Grande, nós vamos fortalecer ainda mais os atendimentos da saúde aqui na capital. O senhor sempre colocou, né, que na sua administração não faria o Aquário do Pantanal, mas pela responsabilidade, pelo valor que já foi investido, que já foi gasto, o senhor teria ali que destravar esta obra. E o que está acontecendo, né? Parece-me que daqui 12 meses nós teremos aí o Aquário do Pantanal em pleno funcionamento. Eu sempre fui crítico àquela obra, vocês sabem minha posição desde a época da eleição. Eu disse que eu nunca investiria 200 milhões no aquário, se eu tivesse que tomar a decisão. Infelizmente a decisão foi tomada no governo anterior, como muitas obras inacabadas. Nós fizemos um programa que chama Obra Inacabada Zero. Concluir todas as obras inacabadas. Eu dou um exemplo: a Universidade Estadual, aqui, o campus de Campo Grande, ela estava 25%
começada e nós concluímos e entregamos ela o ano passado. E mais de 192 obras que nós já entregamos. E nós vamos também concluir o Aquário do Pantanal. É uma obra que vai ser entregue aí àquela empresa concessionada para fazer administração. Eu sou contra deixar a obra inacabada, de qualquer segmento. Sim. Nós estamos hoje indo em Rochedo entregar o Detran. Vou a Chapadão do Sul entregar uma delegacia da Polícia Civil. Eu vou agora a Bandeirantes, agora de manhã ainda, um asfalto urbano ali também. Então essas obras inacabadas, elas têm que ser concluídas, porque dinheiro público não pode ser desperdiçado. Não importa que não foi o governo nosso que iniciou, mas a obra tem que terminar. Então o Aquário vai terminar, mesmo contra a minha vontade. É impossível deixar aquela obra ali sem conclusão, e aí a gente espera que as pessoas possam ter ali um polo de turismo, de pesquisa da fauna, da flora do Mato Grosso do Sul, e a gente espera que possa ser bem aproveitado pela posição aí, pelas pessoas do Mato Grosso do Sul. Eu, como disse, não investiria naquilo que eu não entendo prioritário, mas nós vamos concluir como nós vamos terminar todas as obras, Marcos e Sérgio. O Hospital do Trauma é um exemplo. 26 anos que começou e agora vai ser concluído, como outras obras que estão sendo concluídas nos 79 municípios aí do Mato Grosso do Sul. Governador, a Operação Lama Asfáltica está mostrando que muito dinheiro foi para o ralo na administração passada. O governo do estado tem uma auditoria, uma própria para levantar. Em que pé que anda isso, governador? Já apurou alguma coisa? Nós pedimos, Sérgio, essa equipe nossa, que é o Conselho de Governança, acesso a todos os processos, acompanhamento a todos os processos. Muitas dessas obras já estavam sobre o trabalho da auditoria do Estado, então muitos já têm um acompanhamento. O que a gente espera? A gente espera que aquilo que foi desviado dos cofres públicos do Mato Grosso do Sul possa ser ressarcido ao Estado. Isso pertence à população do Mato Grosso do Sul, pertence às pessoas. E o governo vai acompanhar com o poder público do Ministério Público, com a Justiça Federal, a Justiça Estadual, o ressarcimento disso. Então existe um processo judicial, lógico, vai ter dado o amplo direito de defesa e ao contraditório àqueles que estão denunciados e àqueles que estão suspeitos desses desvios. Assim que apurado, cabe o quê? A devolução aos cofres públicos. Nós vamos estar atentos nisso, o governo está acompanhando, é interesse do governo do Estado que esses recursos possam retomar para ser investido nas áreas prioritárias que o Estado tem. Governador Reinaldo Azambujo, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e desejar sucesso à administração, porque, claro, tendo sucesso à administração, Mato Grosso do Sul, nós que vivemos aqui, que seremos beneficiados. Nosso muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Olha, Marcos, agradecer a você, ao Sérgio, a equipe do Tribuna Livre, da Capital FM, pela divulgação das ações, dos investimentos e do nosso trabalho, dizer do meu agradecimento à população do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, dos 78 municípios aí que compõem o nosso estado, e dizer que nós vamos continuar com o mesmo propósito, governando com as prioridades que nos elegeram, tanto que a gente já deu mostras nesse 1 ano e meio de trabalho aí da nossa dedicação às áreas prioritárias que o Estado tem, governando com muita responsabilidade e transparência, tanto que eu fiquei muito contente de o painel de transparência do Mato Grosso do Sul, que era o último do país. Nós estamos em 5º lugar já, nós saímos de uma nota de 1,4 para uma nota 9,1. Isso em 1 ano que o painel, não deu nem 1 ano, porque nós lançamos o painel em outubro do ano passado. E provavelmente a gente possa alcançar a nota 10 em transparência para mostrar realmente que nós temos que governar com transparência, com resultado e com trabalho e dedicação àquilo que é prioritário à população do Estado. Então eu agradeço a vocês, um agradecimento também à população querida do Mato Grosso do Sul pela compreensão com o nosso governo e pelo apoio que tem nos prestado aí nos momentos difíceis
fáceis, que é governar na crise, governar na dificuldade, mas graças a Deus, Deus tem sido generoso com o nosso Estado e nós estamos conseguindo avançar mesmo na dificuldade. Eu agradeço muito o carinho e a compreensão da população do nosso Estado e agradecendo também a todos vocês, agradecendo e desejando aí que Deus abençoe a toda a população do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço. Conversamos aí com o governador Reinaldo